Você já deve ter visto as notícias sobre a demissão em massa ou demissão coletiva na Ford, em razão do fechamento das fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e Horizonte, no Ceará. Segundo a Ford, 5.000 funcionários serão demitidos com o fechamento das 3 fábricas. E neste vídeo vou esclarecer para você essa questão da demissão em massa ou demissão coletiva, que também pode ser chamada de dispensa coletiva. Abordarei alguns pontos quanto à legalidade desta modalidade de dispensa de empregados, se deve ou não ter a participação do sindicato e os direitos dos trabalhadores na demissão em massa ou demissão coletiva. E falarei ainda sobre o plano de demissão voluntária e o plano de aposentadoria incentivada. Então, para saber todos os detalhes, assista este vídeo até o final, pois tenho certeza que todas as suas dúvidas serão esclarecidas. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Machado, sou advogado e este canal se destina a explicar de forma simples e objetiva o seu direito. Não é de agora que a Ford fecha fábricas e ensaia um movimento de reestruturação. Segundo a própria Ford, desde 2013, a Ford América do Sul vem acumulando perdas. Se você pesquisar no Google, achará matérias sobre demissões em massa aqui no Brasil e no mundo. E no caso específico da Ford, ela está demitindo no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Ela já vem realizando demissões desde o ano de 2019. E outras empresas já fizeram isso, como o Grupo Estácio de Sá, Grupo Globo, Editora Abril, Embraer, entre várias outras. Mas a consequência destas reestruturações é a demissão em massa ou demissão coletiva, deixando centenas de trabalhadores sem emprego. E na atual conjuntura, é algo que realmente abala não só os trabalhadores demitidos e suas famílias, mas outros trabalhadores que começam a ficar com receio de ser uma tendência que será aderida por outras empresas. Mas o que é demissão em massa, demissão coletiva ou dispensa coletiva? A dispensa coletiva é rescisão simultânea, por motivos objetivos, não atrelado diretamente aos trabalhadores, de uma quantidade significativa de contratos de trabalho em uma empresa, e sem a substituição dos empregados dispensados. A dispensa coletiva está ligada a uma necessidade da empresa e seu propósito é a redução do seu quadro de empregados por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos. Essa modalidade de dispensa não tem como alvo empregados determinados, mas sim uma massa de empregados. As dispensas coletivas causam impacto e repercussão na sociedade. Por isso, elas são um fenômeno de massa, com potencial suficiente para causar um conflito coletivo de trabalho. Antes da reforma trabalhista, cujas alterações na CLT foram introduzidas pela Lei 13.467 de 2017, a dispensa coletiva não era prevista no nosso ordenamento jurídico. Este tema era regulado única e exclusivamente pelos tribunais da Justiça do Trabalho, quando provocados por ações trabalhistas. O primeiro caso analisado pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho, foi em 2009, ao julgar o caso de demissão em massa da Embraer, quando demitiu 4.200 funcionários. Agora a demissão em massa é expressamente prevista em lei, portanto é uma medida legal. A dispensa coletiva está prevista no artigo 477-A da CLT. Não há uma definição de um número mínimo de trabalhadores demitidos para que a demissão possa ser considerada ou não demissão em massa. Mas é evidente que para que se caracterize uma demissão em massa, deve-se levar em consideração se a quantidade de demissões irá gerar impacto na comunidade local ou na empresa, quando comparado com a quantidade total de trabalhadores. E os direitos dos trabalhadores em uma demissão coletiva são os mesmos assegurados na demissão individual sem justa causa, quais sejam saldo de salário, férias ainda não usufruídas, férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, indenização referente a 40% do FGTS, liberação para saque do FGTS e recebimento de seguro-desemprego. Geralmente, antes da empresa chegar ao ponto de fazer uma demissão em massa, ela oferece aos trabalhadores a possibilidade deles se demitirem por meio do plano de demissão voluntária ou se aposentarem por meio do plano de aposentadoria incentivada. Mas antes de explicar esses dois planos, te peço que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você se manter atualizado sobre os seus direitos. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, ok? Bom, o plano de demissão voluntária, PDV, e o plano de aposentadoria incentivada, que é o PAI, são permitidos pela legislação trabalhista e é um instrumento que pode ser usado por empresas estatais ou privadas. Esses planos consistem em um acordo mútuo para a rescisão do contrato de trabalho através da demissão espontânea dos trabalhadores que negociam sua saída com a empresa ou na forma da aposentadoria voluntária para os funcionários que já atingiram a idade e o tempo de trabalho mínimo para se aposentar. E a previsão legal está no artigo 477-B da CLT, artigo este incluído pela Lei 13.467
de 2017. Veja o que dispõe este artigo. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, você tem que atentar para este detalhe. A reforma trabalhista estabeleceu que a adesão ao plano de demissão voluntária dará quitação plena e irrevogável aos direitos decorrentes da relação trabalhista. Ou seja, a não ser que haja previsão expressa em sentido contrário, o trabalhador não poderá reclamar direitos que entenda violados durante o vínculo empregatício após a adesão ao plano de demissão voluntária ou plano de aposentadoria incentivada. E qual a vantagem, digamos assim, de se aderir a esses planos? Bom, além dos direitos previstos na legislação referente às verbas rescisórias, normalmente as empresas concedem outras vantagens aos trabalhadores que aderem a um desses planos, como o recebimento de uma indenização equivalente a um salário nominal por ano de trabalho, manutenção da assistência médica ao trabalhador independente por um período após o desligamento, complementação do plano de previdência privada, entre outros. Só dei alguns exemplos de benefícios, pois irá variar de empresa para empresa. No caso da Ford, por exemplo, a empresa abriu o plano de demissão voluntária no mês de outubro de 2020. A Ford fechou acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, no estado da Bahia, para um programa de demissão voluntária, para pagar até R$ 93 mil salário extra para trabalhadores que aderissem ao plano. O valor, logicamente, varia de acordo com o tempo de empresa que tem o trabalhador. Pode-se dizer que o plano de demissão voluntária e o plano de aposentadoria incentivada são bons para a empresa e para o trabalhador. Não me entenda mal, não estou dizendo que ser demitido é algo bom, mas quando a empresa incentiva esses planos, é porque muito provavelmente, um pouco mais à frente, poderá ocorrer uma demissão em massa e ser tarde demais para aderir a um desses planos. Desta forma, esses planos são financeiramente mais benéficos aos trabalhadores. Esses planos buscam evitar um desgaste de uma dispensa coletiva, gerando assim benefício para a empresa, que não sofrerá reclamações trabalhistas, e para o trabalhador, que receberá um valor maior do que a rescisão normal. E o sindicato nesta história de dispensa coletiva, plano de demissão voluntária e de aposentadoria incentivada, como fica? É obrigatória a participação do sindicato? Vou esclarecer isso agora para você, mas acredito que depois das informações que já te passei até aqui, já se inscreveu no canal. Não se inscreveu? Se inscreva para se manter atualizado sobre os seus direitos e ajudar aqui no crescimento do canal. Então, a participação do sindicato no plano de demissão voluntária ou no plano de aposentadoria incentivada é necessário. A grande discussão está quanto à participação do sindicato na demissão coletiva. A CLT prevê em seu artigo 477-A o seguinte: as dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação. Antes da reforma trabalhista, a Justiça entendia que, em caso de demissão coletiva, o sindicato precisava participar. Mas, pelo novo texto legal, a empresa pode demitir sem o sindicato participar das negociações, e o TST já proferiu decisões no sentido de que a participação do sindicato diante da nova previsão legal não é obrigatória, mas alguns tribunais regionais do trabalho têm decidido pela necessidade da participação do sindicato. Logicamente que, em havendo recurso, o entendimento do TST prevalecerá, mas a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM número 6142, no STF, Supremo Tribunal Federal, para questionar este artigo da CLT, que tornou desnecessária a participação prévia de entidades sindicais ou da celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho na homologação de demissões imotivadas individuais, bem como nas dispensas coletivas de trabalhadores. Mas essa ação ainda não foi julgada pelo STF, está aguardando o julgamento. Portanto, até que o STF declare ou não a inconstitucionalidade do artigo 477-A, prevalece o texto legal. Lembrando que existem decisões judiciais que entendem ser necessário a negociação junto ao sindicato da categoria. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que responderei o mais rápido possível. E compartilhe este vídeo para que todos tomem conhecimento destas informações. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.